Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a vida de vocês, amém? Amém. Vou ler dois versos da Bíblia que se encontra no Salmo de número 113. Diz assim: Louvado seja o Senhor, sim, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém? Amém. Pela graça de Deus estamos reunidos aqui e Deus tem feito coisas da qual nós não imaginávamos que Ele faria. Por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo que Ele faz muito mais, muito além, abundantemente, aquilo que nós pensamos ou pedimos ou imaginamos. Ele é Deus. Por isso nós estamos aqui para louvá-lo, louvar o nome do Senhor. Pai querido, te louvamos esta noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o teu nome é grandioso. Te louvamos porque o teu nome é precioso. Te louvamos porque o teu nome é magnífico. Te louvamos porque o Senhor está acima de todas as coisas. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que controla todas as coisas. Te louvamos porque o Senhor tem tudo no controle de tuas mãos poderosas. Te louvamos por teu Filho Jesus, porque deste ao teu Filho Jesus nome sobre todo nome, e ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Te louvamos porque o Senhor se manifestou entre o teu povo. Te louvamos porque o Senhor se revelou ao seu povo. Te louvamos porque o Senhor fez um novo povo em Jesus Cristo, e o Senhor se revelou em Jesus Cristo. Te louvamos porque aqui estamos, pela fé que o Senhor gerou em nossos corações. Te louvamos porque esta graça nós recebemos por meio da fé, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Se somos salvos mediante a fé, pelo poder, pela entrega, pela vida, pela obra, pela morte, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso, glória ao teu nome nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. Sol. Salve os irmãos, papai e Senhor. Amém. Vou louvar o hino e peço que a igreja me ajude.
Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Enquanto sinto a lágrima descer
Glória ao nome de Jesus. Alessandra, põe as mãos sobre o seu filho. Gisele, põe as mãos sobre a sua mãe. Miriam, põe as mãos sobre o Estevão e a Giovana. Seu nome, senhora? É Antônia. Antônia, põe as mãos sobre a sua filha. Kleber, põe as mãos sobre... Isso, Claudemir. Amém? Nós vamos orar agora, tá? Pai querido e santo, nós clamamos agora, Senhor, por essas vidas, a qual as mãos estão sobre as vidas delas. Cada um representa agora a mão do Senhor. E a Alessandra expõe as mãos sobre o seu filho. E nós clamamos agora para que a unção do Senhor venha sobre a vida deste adolescente, Senhor, que tem se dedicado a tocar neste local, que tem se dedicado a entoar louvores e a nos direcionar a entoar louvores ao Senhor, a cantar elogios a Ti, ó Pai. Então, que o Senhor venha com Tua misericórdia e Tua graça sobre a vida dele e o capacite, Pai, cada dia mais, e que essa dedicação venha gerar frutos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também, Senhor, através da vida da Antônia pela sua filha. Nós pedimos graças do Senhor sobre a vida dela, Pai. Há um amor que nós não podemos imaginar, mas o Senhor vê esse amor desta mãe por essa sua filha, e que vidas venham auxiliá-la, Senhor, nos momentos difíceis, e que o amor do Senhor venha transbordar e ela venha sentir e viver esse amor. Nós oramos também através da vida da Miriam pelos seus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor venha sobre os filhos e através dos filhos, desenvolvimento, e que o Senhor venha preparar a Giovana, Senhor, para aquilo que ela tem desejado, ó Pai, mas que ela venha fazer para a glória do Teu nome. Ali está a Gisele, ó Pai, impondo as mãos sobre a sua mãe. Nós clamamos agora, graça do Senhor através das mãos dela sobre a vida da sua mãe, sobre esta mulher, ó Pai. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece os pensamentos, e o Senhor conhece os nossos dias. Então, Senhor, nós clamamos bálsamo do Senhor no coração, nós clamamos libertação, nós clamamos cura em nome do Senhor Jesus. E está ali, ó Pai, o Kleber impondo as mãos sobre o Claudemir. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida deste jovem, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor Jesus é o caminho, o Senhor Jesus é a verdade, o Senhor é a vida, e a Tua palavra será a luz no caminho deste jovem, e será lâmpada para os pés dele, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos com fé, acreditando no agir do Senhor por amor de Ti mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia, aleluia. Hoje eu tenho a satisfação e a alegria de ter o meu amigo Joel, presbítero Joel. Nós servimos ao Senhor ali na Assembleia de Deus Zona Sul, pastor presidente, pastor Alencar Gonçalves. E eu dou graças a Deus por gerar uma amizade tão valiosa e tão preciosa, tá? Então eu quero externar a minha alegria aqui de tê-lo aqui e ter a satisfação e o prazer de ouvi-lo ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Amém. Nós também temos a presença da Antônia. É um prazer tê-la aqui. A sua filhinha se chama? Letícia, seja bem-vinda. É uma coisa linda de Deus. Amém? Claudemir, muito bem-vindo, Claudemir. O nome da sua namorada? Maiara, seja bem-vinda, viu, Maiara? É tímida, né?
Mas é um prazer ter vocês aqui, tá? E Sônia, muito obrigado. Nós já vamos te chamar de evangelista Sônia já. Amém? Muito bom ter Jesus no nosso coração, tá? E eu sei que o Senhor Jesus vai falar através da vida do presbítero Joel e o coração de vocês será tocado pela palavra ministrada. Amém? Amém. Joel. Joel é responsável pelo teatro ali na AD Zona Sul. Tive o prazer de atuar com ele. Fenomenal. E falta palavras para elogiá-lo, viu? Grande amigo, grande amigo. Estenda as mãos para cá. Pai querido e santo, use o teu servo da maneira que lhe apraz, Senhor. Fale aos nossos corações, que vidas se rendam a Jesus Cristo através da fidelidade da palavra ministrada aqui esta noite, e aviva os corações dos desanimados, dos abatidos, dos sem esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho de Jesus, para falar o quanto ele é bondoso, o quanto ele é maravilhoso. Está aqui, achei. Sempre que a gente começa a preparar uma mensagem como essa para ministrar à noite, a gente já tenta imaginar mais ou menos quem são as pessoas que vão estar lá, né? A gente tenta imaginar. Algumas eu já imaginei que estariam mesmo, né? Que é a família do pastor Arthur. Mas a minha oração é que o meu pensamento é sempre que as pessoas que estão aqui são as que deveriam estar aqui. Amém. São as que deveriam estar aqui. Então essa mensagem que o Senhor pôs no meu coração, porque Ele falou primeiro comigo, essa mensagem é para você essa noite, tá bom? Então eu peço que você abra seu coração, ouça a voz de Cristo, porque é uma mensagem simples, mas ela é direcionada para você, para vocês todos. Amém. Para vocês todos, né? Uma mensagem especial para vocês, vinda do céu. Eu acredito que Cristo ele trabalha dessa forma. Jesus ele pregava para multidões, mas ele pregava também para um grupo pequeno, né? Ele falava especialmente com algumas pessoas e ele sempre tinha uma mensagem diferente. Todos aqui são cristãos? Todos aqui já aceitaram a Cristo como Salvador de suas vidas? Amém? Amém. Amém. Então nós estamos entre irmãos. Sempre que eu falo de Deus, o ser humano ele já tem, nossa cabeça naturalmente, ela já tenta imaginar as coisas. Tanto que vocês podem ver que aquela pessoa que é boa de contar uma piada, ela consegue criar o cenário, né? Então você consegue imaginar tudo aquilo que está acontecendo, né? Toda aquela piada que está acontecendo, até ela ficar engraçada, porque você vai imaginando, você vai criando aquilo na sua cabeça. E sempre que a gente fala de Deus, você fala Deus, 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 Jesus, Espírito Santo de Deus. O que vocês imaginam quando fala Deus? Vocês têm uma figura na cabeça de vocês assim? Toda vez que fala Deus, surge na mente de vocês algo que personifica aquela palavra? Vocês têm esse costume de... por algum motivo, para mim, Deus é
eu não sei porquê, sempre que eu falo de Deus, eu imagino os braços gigantes, assim, sabe? Tipo, regendo o universo. Um negócio assim meio gigante. Quando a gente fala de Jesus a gente acaba tendo mais... a gente tem mais parâmetro, porque como a gente tem tanto filme de Jesus, né? Aquele Jesus loiro, bonitão, de olho verde, né? Tem uns Jesus lá que parecem mais com o pessoal de lá, com a pelezinha mais escura, né? Com o cabelo um pouco desgrenhado, né? A Bíblia diz que ele não tinha beleza no seu rosto, né? Então não era a beleza dele que atraía as pessoas. Então, quando a gente fala de Jesus, eu imagino um homem, né? Eu imagino uma pessoa. Então, quando eu estou me dirigindo a Jesus, parece que eu estou me dirigindo a um homem. E o Espírito Santo, para mim, é como se fosse uma luz. Sabe uma luz? Quando eu era criança, não sei se vocês lembram, na Record, eu acho que era na Record, passava As Aventuras de Jesus, como se fosse um desenho animado. E Jesus, quando ele está sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo ele aparece ali, né? Então ele aparece sobre Jesus, a pomba, né? Como se fosse uma pomba descendo do céu, e aquela voz, né? Como se fosse a voz de Deus. Então, para mim, aquilo ali ficou na minha mente, porque eu era criança, então eu montei que para mim o Espírito Santo é uma luz, é uma pomba, né? Então eu sempre fico pensando, como é esse ser divino, né? E para a gente tentar só ter uma ideia de quem se trata, de quem a gente está falando, o profeta Isaías, no capítulo 40, ele faz ali um pequeno... Ele se esforça muito. Dá para ver que ele se esforça muito para ele tentar... Ele tenta mostrar para a gente quem é Jesus, quem é Deus. Então, Isaías capítulo 40, gente, no verso 12, eu separei 3 versículos aqui que mais ou menos falam sobre Deus, né? E o capítulo 40, versículo 12 diz o seguinte: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com o dedo? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Essa é a minha versão NVT, mas acho que algumas versões de vocês diz que Deus ele tem os oceanos, as águas do oceano estão como se fosse uma conchinha na mão dele, né? Então, imagina você colocando a sua mão debaixo de uma torneira, aquela água que fica é como se fosse a mão de Deus com toda a água que existe no oceano. Então ele mostrando a grandiosidade de Deus, né? Então ele fala no versículo 15, não, pois todas as nações do mundo não pesam uma gota num balde. Algumas versões dizem que toda a humanidade que já existiu para Deus é como se fosse uma gotinha de água no fundo de um balde. Para Deus, toda essa humanidade é uma gotinha no fundo de um balde. Vocês fazem ideia de quantas pessoas já viveram aqui na Terra? Desde a época de Adão e Eva, quantas pessoas já viveram? Estima-se que já viveram no planeta Terra mais ou menos 108 bilhões de pessoas. 108 bilhões. Hoje, nós estamos mais ou menos, se eu não me engano, em 8 bilhões. É o que vive hoje, que tá aí. São 8 bilhões de pessoas, mas já viveram 108 bilhões de pessoas. E todas essas pessoas, para Deus, é como se fosse uma gotinha de água, todo mundo junto, uma gotinha de água num balde. Versículo 26. Olha o versículo 26, gente. O versículo 26 diz o seguinte: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Todas as estrelas do céu, para Deus, ela tem um nome. Deus deu um nome para todas as estrelas do céu. Aí você pensa, poxa, tá bom, né? Mas vocês têm ideia de quantas estrelas existem no céu?
eu dei um Google, né? E o Google falou que só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, existem 400 bilhões de estrelas. E no universo que se conhece hoje, o universo observado, né, aquele que a gente conhece, fala que existe um total de 10 sextilhões de estrelas. Só para vocês terem uma ideia, 10 sextilhões, imaginem o número 10 acompanhado de 18 zeros. Colocando 18 zeros, isso são 10 sextilhões. E cada estrela dessa, ele chama pelo nome. E é justamente esse Deus que carrega o oceano na palma da mão, que tem a humanidade como uma gota no fundo de um balde, que conhece cada estrela pelo nome. Esse Deus, ele te ama. Esse Deus, ele quer um relacionamento pessoal. Vocês já imaginaram isso? Esse Deus assim que... Isso aqui, gente, que a gente vê nesse versículo, é uma tentativa do profeta. Ele sabe quando você tenta medir algo, ele usa esses versículos para ele medir o quanto Deus, o tamanho de Deus. E é esse Deus que eu creio, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Amém. Então não importa o problema que você tem hoje, a doença, tudo está sob o controle dele. Amém. A sua oração sempre deve ser: Senhor, faça a tua vontade. Amém. Mesmo em momentos difíceis, a gente vê um parente hospitalizado, a gente quer que ele esteja curado, né? É da nossa vontade ali: Senhor, cura, Senhor. E você tem total direito, você é ser humano, você foi criado por Deus. A Bíblia diz que antes de você nascer já existia um projeto com teu nome. Deus já tinha sonhado com você. Aleluia. Então você tem um relacionamento com Ele. Você pode falar: Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus, eu... Mas sempre finaliza a sua oração falando: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque não sei se vocês repararam, muitas vezes nem a gente sabe o que a gente quer, né? Ou a gente pensava que queria, aí quando chega o momento, é igual, eu sempre vejo isso que nem uma viagem sendo preparada. Vocês já repararam que uma das partes mais legais da viagem é o antes da viagem? É a expectativa. Você fica assim: nossa, essa viagem vai ser demais. Nossa, vamos pra praia. E você levanta uma expectativa: nossa, a gente vai estar em família. E a viagem é legal. A viagem acaba sendo muito boa. É muito interessante a viagem. Mas parece que no seu, sabe, quando na expectativa, parecia que ia ser diferente, parecia que ia ser melhor, né? Sempre fica aquela sensação: nossa, acho que eu pensei que ia ser melhor. Então, isso mostra que às vezes nem a gente sabe direito o que a gente quer da nossa vida. Nem a gente sabe o que agrada a gente de verdade. Às vezes a gente quer trocar de emprego porque tem um chefe muito chato. Tem um chefe terrível lá. Aí você vai para o outro, aí você descobre que lá tem 2. Aí você vai para outro, tem 3. E é sempre assim. Você está no trabalho novo, você fica: poxa, lá no outro trabalho eu tinha uma certa liberdade, eu já tinha um tempo de casa, né? Por quê? Porque às vezes a gente é precipitado. A gente não consulta a Deus para fazer as coisas. A gente não coloca na mão dele. A gente tenta seguir os nossos instintos. A gente tem que entender, gente, nem tudo que parece certo é certo. Nem tudo que parece que está na cara que é certo é certo. Coloca na mão de Deus, faz esse exercício de sempre colocar na mão de Deus o que você precisa, o que você necessita. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, me acompanha, em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13.
pastor Arthur ele pediu para que a gente trabalhasse do versículo 13 ao 22, né? Que está sendo feito um estudo contínuo, e eu acredito que ele parou no último culto no versículo 12, e a gente vai dar continuidade do versículo 13 ao 22. Eu vou fazer uma leitura corrida com vocês, e depois a gente volta para falar de versículo por versículo, amém? Amém. Então vamos lá. Versículo 13. Quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos na prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção de sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, a todos os anjos, autoridade e poderes sujeitarem a Ele. Isso aqui, gente, como vocês sabem, pela introdução que foi feita pelo pastor Arthur, é Pedro. Pedro, quem foi? Foi um dos discípulos de Jesus, e ele é considerado o primeiro pastor da igreja, né? O primeiro pai na igreja católica. Ele é considerado o primeiro papa, né? O primeiro papa da igreja. E ele está escrevendo aqui aos irmãos. Ele está falando o seguinte, vamos lá, gente, versículo 13. Obrigado, meu irmão. Versículo 13. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Ele está falando que, olha, gente, se vocês estiverem fazendo o bem, possivelmente as pessoas não vão desejar o mal para vocês. Se você está fazendo o bem, né? Então as pessoas, possivelmente, elas não vão mexer com vocês. Mas, aí ele fala no versículo seguinte, mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, ou seja, vocês não deveriam sofrer por fazer o bem, mas as pessoas são ruins, mas as pessoas são invejosas, as pessoas não querem ver você se dando bem, as pessoas não querem ver você evoluindo na sua vida. Então, mesmo que você esteja fazendo bem, ainda vão existir aquelas pessoas que torcem contra você, né? Ainda vão existir aqueles que não querem ver você bem de vida, né? Então ele fala, mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Meus irmãos, se você está fazendo o certo, se você está agradando a Deus, se você está pregando na rua, dizendo que Jesus salva, não se preocupe com o que as pessoas falam. Ah, meu irmão, essa sua igreja aí não vai para frente não. Você está fazendo certo, meu irmão. Você está falando de Jesus. O Senhor, Ele cuida da própria obra dele. Não é a gente que tem que se preocupar com isso. Nosso trabalho é o quê? É semear, é jogar semente,
É jogar a semente. É jogar a semente. Aleluia. Né? Enquanto a gente estiver preocupado em fazer isso, Deus vai nos abençoando. Agora, quando a gente muda, começa a querer fazer outras coisas, é quando o trabalho desanda. Tá bom? E a gente vai falar disso. Em vez disso, versículo 15, em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. O que é consagrar? Vocês sabem o que é consagrar? A gente fala muito em consagração, né? O que é consagrar algo? Consagrar algo, gente, é aceitar aquilo como verdadeiro, é autorizar. Então, quando Pedro está falando assim, consagrem a Cristo como Senhor da vida de vocês, você está falando assim, eu estou autorizando a Jesus Cristo a ser o número 1 na minha vida. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Então ele fala, enquanto vocês estão fazendo bem, enquanto vocês estão sendo perseguidos, não se preocupem, Deus vai os abençoar. E logo em seguida ele fala, consagrem a Jesus Cristo como Salvador da vida de vocês. Então, gente, a consagração, ela é diária, todo dia, porque nós como seres humanos, é muito fácil a gente perder o foco. É muito fácil a gente colocar outra coisa como importante na nossa vida. E Jesus vai ficando escanteado. Principalmente quando as coisas vão bem. Quando está tudo bem na nossa vida, quando a gente não está com dívida no cartão de crédito, quando você está no emprego legal, sua família está saudável, todo mundo está servindo a Cristo, você mora numa casa legal, é natural que, às vezes, a gente esquecer de Cristo nessas horas. E quando é que a gente quer se lembrar de Cristo? Quando tudo vai mal. Aí Cristo acaba parecendo o quê? Um enfermeiro. Né? Toda hora que alguém está doente, a gente só procura Deus quando a gente está doente, quando a gente está precisando de alguma coisa. Cristo, Ele deve ser o número 1 na sua vida, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Faça sempre esse exercício de manter Cristo como o número 1 da sua vida. Joel, mas eu não sei, eu não consigo às vezes. Às vezes a minha cabeça ela começa a devagar. Eu tento, eu me esforço. Eu me esforço para que Cristo seja o número 1 na minha vida. Continue. O Deus que nós servimos, Ele sabe exatamente o que é sincero no seu coração. Ele sabe. Ele sabe que verdadeiramente você está querendo que Ele seja o número 1, apesar de ter diversas coisas que estão ocupando o lugar dele. Ele sabe que você está interessado que Ele seja o capitão da sua vida, né? Tem aquele hino lá da harpa, vocês conhecem? O pessoal até brinca dizendo que é o irmão da nau, né? É o solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Essa canção ela tem uma lição para a nossa vida gigante. A nau, gente, era o barquinho que eles usavam na época para pescar. O cabo era uma corda que amarrava para o barco não ir embora quando estava encostado ali. Então ele fala assim, a canção fala assim, solta o cabo da nau. Ele está falando o quê? Tira esse cabo, desenrola ele, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Olha que interessante disso, gente. Quando essa canção fala solta o cabo da nau, ele está falando assim, confia em Jesus, confia em Cristo, Ele vai te dar um direcionamento. Pega os remos nas mãos. O que significa pegar os remos na mão? Se você está sem trabalho, vai atrás de mandar currículo. Se você está estudando, estuda mais, trabalha mais forte. Isso é o que é remar. Quando ele fala pega os remos nas mãos, você está o quê? É você que está dando o quê? O que o remo faz? O remo faz o barco ir para onde? Para frente. Então, para o barco ir para frente na nossa vida, depende de nós. Você quer tocar melhor? Ensaia mais. Não pensa que o Papai do Céu vai colocar um negócio e você do dia para a noite vai começar a tocar melhor. É esforço. Você quer falar inglês? Estuda inglês. Você quer estudar em tal universidade? Estuda. Quem vai dando direcionamento do barco é Deus. Vocês entendem? Vocês entenderam? O nosso trabalho é fazer o nosso melhor.
é acordar cedo, é trabalhar, é servir a Deus, é ser obediente aos nossos pais. Esse é o nosso trabalho, porque quem vai direcionando, quem vai abrindo as portas é Deus. Ele é responsável por isso. Mas você precisa fazer sua parte. Sua parte é se esforçar. Não esqueça disso, tá bom? Versículo 16, né? Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da vida de vocês, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-las. Eu pergunto a vocês, vocês estão preparados hoje para defender a esperança de vocês, para defender a fé de vocês, quando vocês são perguntados por que você ama Cristo? Porque, querendo ou não, gente, em alguns momentos no mundo, essa fé, esse amor que nós temos de Jesus Cristo, ele aparenta um pouco de loucura. Não faz sentido. Você está servindo alguém que você não vê, você fala de alguém que não fala, você parece estar adorando o vento, né? Então, você está preparado para defender a sua fé? Você está preparado para falar de Jesus Cristo? E vamos lá, gente. Você está preparado para defender a sua esperança? Ele não está falando aqui, você está preparado para defender Jesus. Isso aqui é importante a gente falar, viu? Jesus, gente, ele não precisa de defesa. Jesus não precisa de advogado. Jesus não precisa de soldado na internet defendendo ele. A gente precisa defender a nossa fé. O que é a nossa fé? O que fala em Hebreus capítulo 11? A fé, ela é a certeza do que esperamos e a prova do que nós não vemos. Então, o que nós esperamos? O que todo mundo espera aqui? No final da sua vida e morar com Jesus no céu. Essa é a nossa esperança. Você está aqui nessa noite porque você sabe, você quer morar no céu. Você ama Jesus Cristo. E você quer que no futuro você vai encontrar Ele face a face. Essa é a nossa esperança. Então, toda vez que alguém perguntar para você qual é a sua esperança, a minha esperança é morar com Cristo. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Vocês estão vendo esse microfone aqui, gente? Esse microfone aqui? Vocês estão vendo esse cabo? Esse microfone, daqui para cá, é como se fosse a nossa vida. É o que nós vivemos. Eu tô com exatamente 33 anos, que o pessoal chama de a idade de Cristo, né? Então, toda a minha vida, até a minha morte, vai ser esse microfone aqui. Esse microfone. Imagine que isso aqui é a minha vida. É esse microfone. Então, quando eu fiquei vivo, foi esse período. As pessoas não falam, nossa, a vida passou que a gente nem viu, né? Ontem eu estava com 30 anos, ontem eu estava com 23 anos, ontem meus filhos eram umas crianças, agora são adultos querendo casar, né? Então a nossa vida é o quê? É esse microfone. E tudo que você fizer nesse microfone vai definir como você vai viver isso aqui, ó. O resto, a eternidade. Imagine que esse cabo aqui, ó, vocês estão vendo o final desse cabo? Eu não estou vendo, não. É a eternidade. A eternidade com Jesus Cristo. Tudo que você fizer nesse espacinho de tempo, vai definir se você vai viver uma eternidade de dor, sofrimento, ou você vai passar uma eternidade com Jesus Cristo. E depois disso aqui, gente, depois que a gente morre, não tem mais o que fazer. A Bíblia diz que a salvação e a destruição estão quando nós estamos em vida. É servir a Cristo em vida. Então, tudo que você fizer neste momento aqui, ele vai definir como você vai passar o resto da sua eternidade. Uma vez eu ouvi um pregador falando, quando a gente fala em eternidade, é difícil, porque a nossa mente não alcança. O que é eterno? O que é algo que nunca vai acabar? Ele falou assim, imaginem uma montanha, e essa montanha, ela é de aço inox. Você já viu aquela panela, o aço inox?
essa montanha ela é de aço inox. De 100 em 100 anos vem uma águia e ela dá uma bicada na ponta da montanha. Ela vem, de 100 em 100 anos aparece uma águia e ela dá uma bicadinha na ponta da montanha de aço inox, que é igual a panela, né? O ferro da panela. Imagina a panela, de 100 em 100 anos, então ele vai e dá uma bicadinha. Ele falou o seguinte: quando aquela montanha terminar, quando a águia terminar, porque imagina, de 100 em 100 anos ela vai dar uma bicada. Aos poucos vai o quê? Vai desgastando, né? Então imagina uma montanha, a cada 100 anos vem uma águia e dá uma bicada. Daqui a 100 anos ela vai voltar e vai dar outra bicada. Quando essa montanha tiver acabado, que aquela águia tiver bicado tudo, vai ter passado 1 segundo da eternidade. Vocês entenderam? Então, isso é um exemplo do que vai ser eternidade. Então, quando aquela montanha estiver toda destruída, vai ter passado 1 segundo. Não é nem 1 hora, nem 1 minuto, é 1 segundo. E o próximo segundo? É outra montanha. Que aquela águia vai aparecer de 100 em 100 anos para dar a bicadinha. Isso, gente. Agora imaginem as pessoas que estão sem Cristo. Elas vão ter essa mesma passagem de tempo, de sofrimento. E você sabe o que é pior? É isso aí, ó. Ele deu até o tum. Eu gostei, o efeito sonoro. Ele assustou, ele está ligado, ele entendeu a mensagem. Então, gente, imaginem que essas pessoas, elas vão sofrer eternamente sem Cristo. Os que morreram sem Cristo vão sofrer dessa maneira. E vocês sabem o que é pior? Essas pessoas que morreram sem Cristo, a Bíblia diz que elas vão lembrar todo dia que elas tiveram oportunidade de ser salvas. Elas vão lembrar. Vocês imaginam esse sofrimento, né? E que nós, quando nós estivermos lá no céu, a gente não vai lembrar do sofrimento. Vocês sabem aquela canção do Voz da Verdade? Não haverá mais noite ali, não haverá. É isso que eu sonho, gente, todo dia. A gente se esforça, a gente lê a Bíblia, nós nos consagramos, nós nos dedicamos, que a gente possa viver o resto da nossa vida com Jesus Cristo. Amém. Estejam preparados para defender essa esperança. E quando essas pessoas riem de você, você tem que rir de volta. Oh, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo. Isso aqui é tão passageiro, isso aqui passa tão rápido. Isso aqui é tão rápido que passa. Sabe, o que está por vir a ser revelado em nós, sabe, a gente não tem noção ainda do que vai ser maravilhoso estar com Jesus. Vai ser maravilhoso estar com Jesus. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. É melhor sofrer fazendo o bem do que sofrer fazendo o mal. Pois Cristo também sofreu por os nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados, a fim de conduzi-los a Deus. Esse Deus, gente, esse Deus, sabe aquele Deus que sabe as estrelas, que tem a água na ponta, na palminha da mão dele. Esse Deus, ele nos ama individualmente. É isso que é interessante. O relacionamento que ele quer com cada um de nós é individual. Ele conhece a gente no detalhe. Então a maneira que ele trata com a Giovana, ele não vai tratar com o Luquinhas. É diferente. A gente não pode padronizar. Algumas pessoas, olha, Deus ele me chamou para tal coisa. E às vezes a gente fica se espelhando naquilo, né? Mas não, Deus ele tem um relacionamento pessoal com você. Ele tem uma maneira de tratar você. Tanto que a maneira que a gente ouve a voz de Deus, as pessoas ouvem de maneira diferente. Eu não sei, hoje vocês viram a chuva que caiu de tarde, né? Caiu uma chuva, meu Deus do céu. Lá perto de casa caiu uma chuva. Aí quando terminou a chuva, o final já da tarde, né? Eu vi aquele sol
já aquele rascunho de sol, né, que faz só aquela faixa dourada, essa faixa dourada, aquilo ali encheu meu coração de alegria, encheu meu coração de felicidade, encheu meu coração de que, porque eu sabia que eu estaria aqui à noite falando que Jesus ama a todos. Amém. E a melhor coisa do mundo é a gente falar de Jesus, gente. Aleluia. A melhor coisa do mundo é a gente falar de Jesus, porque é o que importa. É o que importa, é falar de Jesus. Eu não estou falando que você, se você tiver, né? Quem é evangelista que você falou? Aqui é a Sônia, evangelista Sônia. Evangelista Sônia, ele já, sabe, falando de Jesus, trazendo pessoas para a igreja. Mas você fala de Jesus através da sua vida também, da maneira que você trata as pessoas, da maneira que você trata seu vizinho. Toda hora a gente está sendo observado. A nossa vida é falar de Jesus. As pessoas estão o quê? Elas estão esperando você dar um vacilo para dizer assim: olha a crente aí, olha o crente aí. Está esperando a gente dar um vacilinho. E ele falou aqui, ó, que Jesus morreu por todos os nossos pecados, versículo 19, por meio do qual ele fala aqui, ó, Deus sofreu morte física, ele foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos na prisão. Gente, esse aqui é um versículo um pouco polêmico, tá? Ele tem diversas interpretações. Alguns dizem que quando Jesus morreu, ele foi até o Hades, e lá ele pregou alguns espíritos que estavam aprisionados, e a Bíblia diz aqui que os espíritos eram os espíritos de antes do dilúvio. Sabe aquelas pessoas que morreram afogadas quando Noé fez a arca? Eles estão aprisionados no Hades. Algumas pessoas acreditam que são eles que Jesus foi pregar. Mas existe uma série de outras. Alguns dizem que não foi o Espírito de Jesus, na verdade foi o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo que vivificou aqui. Então esse é um versículo polêmico, eu não quero me prender a ele, tá? É um versículo que cabe outras interpretações, então eu vou deixar o pastor de vocês, quando ele quiser dar um estudo, ele dá a visão dele, do que ele acha, do que ele acredita, tá bom? Amém. Então esse versículo ele fala que Noé, né? Noé e as 8 pessoas, né? Os filhos, as noras e a esposa dele, e que aquele dilúvio, aquela água foi como se fosse um batismo no planeta Terra. Quantos são aqui batizados já? Todos são batizados? Uma boa parte, né? O que é o batismo? Ele representa um nascimento, né? Um novo nascimento. Você, infelizmente, para algumas pessoas é só um banho, né? A pessoa toma um banho naquele dia, uma água fria, e não muda nada na vida dela. Mas para algumas pessoas é uma mudança de chave. Ela passa a agir de uma maneira diferente. E ele fala, olha, aquele dilúvio, ele representou justamente o nosso batismo. Aquele batismo que a gente faz por imersão é como se Deus estivesse batizando o planeta Terra. E ele tirou o quê? Toda a sujeira. E o versículo 22 fala assim: agora Cristo foi para o céu, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos autorizados e poderes se sujeitam a ele. Eu vou falar Gente, isso aqui é uma história verídica. Durante a Segunda Guerra Mundial, vocês lembram que os nazistas eles tinham alguns campos de concentração, onde matavam homossexuais, matavam judeus, matavam pessoas com alguma deformidade. Foi uma chacina, né? E esses campos de concentração, eles também eram utilizados para matar prisioneiros de guerra. Alguém que estava lutando contra eles, eles pegavam e levavam para esse campo de concentração. Os alemães, eles pegaram um regimento de alguns soldados escoceses. Eram 10 soldados escoceses. E foram levados para o campo de concentração para trabalhar forçado até morrer. As pessoas tinham que trabalhar até morrer. E eles usavam umas pás para cavar. Eles tinham que cavar porque eles eram responsáveis por fazer a sepultura das pessoas que estavam morrendo. Imagina que trabalho, né? Eles eram responsáveis por cavar essas sepulturas. E em dado momento, um soldado, ele deu falta de uma pá. Faltou uma pá. Ó, tá faltando uma pá aqui. Cadê essa pá? Sumiu a pá. Aí ele enfileirou
todos os 10 assim, ó, pode pelotão de fuzilamento, né, apontando as armas. Por quê? Porque aqueles homens eram soldados. Uma pá na mão de um soldado vira uma arma. Então ele não queria que nenhuma pá sumisse. Então ele falou: quero a pá agora. E se não aparecer aqui quem pegou a pá, nós vamos matar um por um. Vamos começar a matar um por um. Imediatamente, um dos soldados fez posição de sentido, deu um passo à frente, né? Falou: Senhor, foi eu peguei a pá, né? Pegaram o cara, vendaram o cara e fuzilaram ele. Mataram aquele soldado. E os outros 9 voltaram. Aconteceu, gente, que quando eles voltaram para o acampamento, aquele capitão que tinha solicitado para matar aquele homem, ele descobriu que não faltava pá nenhuma, que na verdade ele tinha contado errado. Ele contou errado. Chegou lá e disse: não estava faltando. Eu simplesmente esqueci de contar uma que estava aqui. E aquele diário daquele soldado fala que ele não entendeu por que aquele homem, que sabia que era inocente, que não tinha nada contra ele, porque ele se ofereceu. Jesus fez a mesma coisa por nós. Fez a mesma coisa por nós, Jesus Cristo. Ele pegou sobre ele todos os nossos pecados. Os pecados que nós já cometemos, os pecados que nós vamos cometer amanhã, os de terça-feira, os de quarta, os do ano que vem. Todos esses pecados, Jesus Cristo, ele pegou sobre ele e disse: eu sou o pecador, eu sou. E ele foi morto numa cruz. Eu sempre imaginei por que ele foi morto numa cruz. Porque, gente, morte de cruz era a morte mais cruel da época. Era a pior morte de todas. E para alguém que era inocente, poxa, eu pensava, né? Contrata um assassino, né? Quando ele estiver dormindo ali, né? Sufoca ele, coloca um veneno na comida dele, aí ele vai morrer. Por que tinha que ser uma morte tão difícil? Por que tinha que ser uma morte de cruz? Gente, alguém que morria de cruz, a família que ficava era condenada. Falava assim: ó, nessa família aqui teve um que já morreu de cruz, teve morte de cruz. Então virava uma família amaldiçoada, sabe? Ninguém queria fazer negócio com eles. Eles perdiam direitos sobre casas por causa de uma pessoa que morreu de cruz. Você sabe por que Jesus morreu de cruz? Porque além da morte dele, era importante. Satanás queria acabar com o legado dele. Satanás queria envergonhar Jesus ao máximo, para que aquelas pessoas que o seguissem falando assim: ah, então vocês seguem quem morre de cruz. Então é isso. Porque, gente, imaginem os piores assassinos aí, esses estupradores terríveis que vivem por aí, pedófilos. Essas pessoas morriam na cruz. Eram pessoas nojentas para a sociedade. Era o pior tipo que existia. E uma vez alguém perguntou assim: mas por que Jesus tinha que morrer? Por que não podia ser outra pessoa? Por que tinha que ser Jesus? Vocês sabem por que tinha que ser Jesus? Vocês têm noção? Se outra pessoa tivesse morrido no lugar de Jesus, teria feito sentido? Porque o importante era uma morte, não é? Era o preço da morte, do pecado. Então aquela pessoa, sobre ela seria todos os pecados da humanidade, ela ia morrer e o preço estava pago. Por que tinha que ser Jesus? Vocês sabem por que tinha que ser Jesus? Porque Jesus, ele era maior do que tudo aquilo. Jesus, ele era maior do que todo o pecado. Jesus, ele é o Filho do que conta as estrelas. Jesus é aquele que sabe o nome das estrelas. Então tinha que ser ele, porque ele era maior do que todo aquele pecado. Se coloque de pé, por gentileza. Jesus, gente, ele venceu uma batalha jurídica. Vocês sabem como é um tribunal? O tribunal, ele tem um juiz, tem o réu e tem o promotor, né?
e tem um advogado ali. O promotor quem é? O promotor é o que acusa. Ó, o Joel, ele fez tal coisa, ele merece ser condenado. Satanás, até a morte de Jesus, ele era o nosso promotor. Ele nos acusava. Qualquer coisa que a gente fazia, ele nos acusava. Ó, o Arthur aí de novo. E aí, Deus? Vai deixar? De novo. Ficava acusando. Satanás ficava nos acusando. Toda hora nos acusando. Aí o que Jesus fez? Ele pagou o preço. Por todos nós. Por todos nós. E agora quando Satanás quer falar alguma coisa, ó, não. Já está pago o preço. Aleluia. O preço está pago. Ah, mas olha Deus, ele tá mentindo. Já está pago. Jesus morreu. Não, Deus, mas ele fez. Está pago. Aleluia. Está pago. Não adianta. Aleluia. Satanás, ele perdeu o posto de acusador. E ele agora só sabe o que ele é? Um fofoqueiro. Ele só virou um fofoqueiro. E qual é o trabalho dele? É ficar jogando na nossa cabeça que nós não somos merecedores. Vocês já chegaram nesse ponto de nem conseguir orar? De vergonha de Deus? De ficar assim, nossa, nem vou orar, eu estou com tanta vergonha, sabe? De, nossa, eu estou pecando com a mesma coisa de novo, sabe? É de novo, é mentira, é furto, é querer o mal das pessoas, é pornografia, sabe? Tudo isso que invade a nossa cabeça. E Satanás, ele fica na nossa cabeça falando assim, olha, você não é merecedor, você é um pecador. Jesus morreu por ti, mas olha o que tu faz com o sacrifício de Jesus. Tu és uma vergonha. Satanás, ele faz o que? Ele fica nos acusando. E Jesus fala, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O meu convite nessa noite é que você descanse no Senhor. Eu vou fazer uma oração por você. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E nesse momento eu gostaria que você mentalizasse aquele pecado que você não consegue vencer. Aquele pecado que ele parece uma bola de ferro no teu pé. Você consegue se livrar de todos, mas tem um que, misericórdia, toda semana, né, uma frustração. E eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus ele te dê força para ele vencer esse pecado. Porque enquanto você não vencer seu pecado, você vai ter a impressão de que você não é suficiente para Jesus Cristo. E eu não quero que você tenha mais esse pensamento, porque Jesus ele morreu por todos nós, para você morar com ele no céu. O nosso objetivo de vida é morar no céu. Pai de amor e infinita graça, diante de Ti, Senhor Deus, nós colocamos os nossos sonhos, nós colocamos os nossos desejos, nós colocamos as nossas necessidades. E também colocamos, Senhor Deus, diante de Ti as nossas falhas, naquilo, Senhor Deus, que nós não conseguimos vencer, naquilo, Senhor Deus, que nos passa a sensação de que nós estamos sujos, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, eu te peço perdão. Eu te peço perdão, Jesus, por todos os pecados que eu tenho cometido, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser pessoas melhores. Nos ajuda, Senhor Deus, ser segundo o Teu coração. Nós sabemos, Senhor Deus, que é difícil, que os problemas virão, eles continuarão, mas contigo nós somos mais que vencedores. Porque, Senhor Deus, Tu já pagou um alto preço na cruz por nós. Oh, Jesus, eu oro também, Senhor, por aquelas pessoas que não estão aqui, pelos nossos parentes, Senhor Deus, que estão onde quer que estejam. Senhor, eu sei que Tu tens um plano para cada um deles. Amém. Então te apresenta por sonhos, te apresenta, Senhor Deus, por visões. Faz a Tua vontade. Faz
a tua vontade. Nós não, Senhor Deus, nós não queremos permitir que Satanás tenha qualquer domínio sobre nossas casas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor Deus, e Te consagramos, Senhor, como Senhor da nossa vida. Tu tens, Senhor Deus, liberdade para trabalhar em nossas vidas, para fazer o melhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço hoje, Senhor Deus. E desde já eu te agradeço. Amém. Bata a palma, Senhor. Deus abençoe. Que você continue sendo esse instrumento de Deus, trazendo a palavra com fidelidade, com temor. E que coisa maravilhosa. Joel disse aqui que Jesus é maior que tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar esse momento. Vamos contribuir. Aleluia. A gente vai... As contribuições também é parte do culto. E enquanto a gente separa a nossa oferta, o Estevão vai cantar aqui. Amém. Glória a Deus. Bênção. Saudade. Graça e paz. Amém. Sou soldadinho de Jesus. Eu sou soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou soldadinho de Jesus. Eu sou soldadinho de Jesus. Sim, de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém! Deus abençoe! Glória a Deus! Oremos. Pai querido e santo, te agradecemos. Tudo é teu e a ti nós damos o nosso louvor. Nós sabemos que nada nos pertence, nós sabemos que nada podemos oferecer ao Senhor, mas nós reconhecemos que se não fosse o Senhor, nós nem aqui estaríamos. Então o que nós temos em nosso coração é gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu agir, pelo teu trabalhar, por tua misericórdia, por teu amor e por Jesus Cristo, que é maior que tudo isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. E eu peço ao Senhor que traga a certeza no coração dos teus filhos, para que eles venham confiar no Senhor, de que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem protegido, que o Senhor tem abençoado. E nós só temos a fazer é te dar graças e te louvar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis contribuir, e enquanto a diaconisa Giovana passa, eu estava em casa hoje, me arrumando e pensando, e o que eu senti no meu coração, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou.
não é nada de mal, então não pode ser de mim. Eu acredito que é Deus. Nós vamos fazer um propósito nessa semana, um propósito de oração. Nós vamos tirar até sexta-feira. Eu peço para a igreja fazer, mas o foco aqui também é o discipulado. Então nós vamos, a partir de hoje, na meia-noite, nós vamos começar um propósito para orar à meia-noite, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Ah, mas eu não consigo por causa do meu trabalho. Deu meio-dia, você está no seu trabalho, eu às vezes vou para trás da coluna, nem que seja 5 segundos, 10 segundos, mas eu tiro aquele momento para falar: Deus, estou aqui, e eu estou aqui porque é o Senhor. Mas dentro desse período, à meia-noite dá para a gente orar com mais tranquilidade, ou às 6 da manhã, ou às 6 horas da tarde. Mas é um propósito que a gente vai fazer a partir de hoje, e eu sei que vocês vão ter um resultado, não de bens materiais, nada disso, é espiritual. Vocês vão sentir a diferença, e nós vamos conversar sobre isso na sexta-feira, no discipulado. Amém? Então nós vamos começar hoje. Se você puder já colocar o seu celular para despertar, eu não vou colocar o meu agora, porque ele está ali, está trabalhando também. Mas eu peço a vocês, meia-noite desperta, 6 da manhã desperta. Se tiver indo para o trabalho, melhor ainda, que vai para o trabalho conversando com Jesus. Eu tenho um colega de trabalho que sempre eu vejo ele chegando e ele desce a rampa e ele está descendo a rampa. E aí um dia eu falei: mas tem doido no meu trabalho, mas esse aí é pior. E aí um dia eu soube que ele chega no trabalho conversando com Deus. E hoje em dia tá fácil, gente. A máscara aí, faz com que ninguém chame de doido. Às 6 horas da tarde também, tá? Se estiver se locomovendo para casa, para a escola, aproveita o momento. Se estiver em casa, para o que estiver fazendo. Nós não somos Daniel para fazer as 3 vezes no dia, né? Mas a gente pode fazer 4 vezes. Ah, mas por que 4? Ah, mas o nosso dia começa à meia-noite, 12 horas, certo? Então eu quis dividi-la em 4 partes. 4 partes do nosso dia vai ser para a gente parar o que a gente estiver fazendo e falar um pouquinho com Deus. Porque a gente faz de tudo no nosso dia, de tudo, mas de tudo. E a gente não tira 1 minuto. Há um discipulado, acho que foi o retrasado, foi o passado. Eu falei sobre o devocional. Vocês lembram, né? E o que é que eu tinha falado no devocional? Para fazer o devocional. Vocês lembram de uma palavrinha que eu falei? Encontro com Deus. Então nós vamos tirar 4 partes do nosso momento no dia para ter esse momento com Deus. Um encontro marcado. Encontros são especiais, né? Encontros são especiais. O Joel fez ele trouxe uma ilustração sobre a viagem, que o que é mais prazeroso é o que antecede a viagem, que é todo o preparo, né? Então, o mais prazeroso ainda é você marcar um encontro, e no encontro você desfrutar daquele momento. Amém? Amém? E eu acredito que depois disso, talvez a gente não faça 4 horas no dia, mas 2. Vai ser uma coisa que vai ficar, porque Deus vai se fazer presente. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar.
Infelizmente, sexta-feira não deu para a gente fazer o discipulado, né? A chuva atrasou tudo. E não deu para a gente chegar aqui no horário. Mas dentro desse horário que a gente vai estar tirando, a gente vai estar apresentando, né? Para que a gente possa estar aqui na sexta-feira. Que seja da vontade de Deus. Amém? João, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por nos servir aqui. Foi maravilhoso. Deus falou aos nossos corações através da sua vida. E nós vamos olhar para Jesus a partir de hoje de uma forma diferente. Ele é muito maior do que isso que a gente vê como grande. Ele é muito maior. Kleber, faça essa oração final. O Kleber é um Timóteo. Deus vai fazer grandes coisas através da vida dele. Amém? Por meio da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, coloquem de pé para a gente oração. Meu Deus maravilhoso Pai, Deus, obrigado por esse culto, meu Pai, abençoado. Abençoa a vida do nosso irmão Joel, meu Deus, que pregou nessa noite. Trouxe uma passagem linda, maravilhosa, Pai, a qual encheu nossos corações de esperança, de alegria, para que um dia, Senhor, nós possamos ter a certeza da nossa salvação, Pai. Deus, abençoa cada um que está aqui nessa noite, leva cada um nas suas casas, Pai, em paz. Abençoa a semana deles, meu Pai, faça que eles tenham uma semana abençoada, seja no emprego, seja na sua casa, seja na sua escola. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Só tenho a te agradecer por tudo, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, não somente hoje, mas todos os dias de sua vida. Amém. Está encerrado. Deus abençoe.